Na madrugada de 10 de junho de 1912, em uma pequena cidade do interior de Iowa, o silêncio foi quebrado pelo som seco e repetido de um machado. Dentro de uma casa aparentemente comum, uma família inteira e duas visitas foram brutalmente assassinadas. O crime chocou os Estados Unidos e, até hoje, permanece sem solução. Este é o sombrio relato do massacre da casa de Villisca. Villisca era uma cidadezinha pacata, com pouco mais de 2.000 habitantes. O tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome, onde as portas ficavam destrancadas e a vida seguia em ritmo lento. Entre seus moradores estava a família Moore, formada por Josiah Moore, sua esposa Sarah e seus 4 filhos, Herman, Catherine, Boyd e Paul. Eram respeitados, participativos na comunidade e naquela noite de domingo, voltavam de um festival religioso organizado pela igreja local. Além da família, 2 meninas, Ina e Lena Stillinger, foram convidadas para passar a noite na casa dos Moore após o evento. Nada indicava que aquele seria o último dia de suas vidas. Por volta da meia-noite, acredita-se que um intruso entrou na casa dos Moore. Alguns investigadores suspeitam que ele já estivesse escondido dentro do sótão, aguardando a família dormir. O assassino, armado com um machado, começou pelos quartos do andar de cima, onde Josiah e Sarah dormiam. Josiah foi atingido repetidas vezes no rosto, a violência tão extrema que quase o deixou irreconhecível. Sarah foi morta logo em seguida. Depois, o assassino se dirigiu aos quartos das crianças, repetindo a carnificina sem hesitação. Por fim, desceu ao andar de baixo e assassinou as 2 visitas, Ina e Lena Stillinger. No total, 8 pessoas foram mortas. O mais perturbador é que o assassino não apenas matou, mas demonstrou estranhos comportamentos. Cobriu os rostos das vítimas com roupas ou lençóis. Fechou todas as cortinas da casa, até mesmo as sem varões, improvisando com roupas. Cobriu os espelhos com panos, como se quisesse esconder os reflexos. Deixou comida preparada na mesa da cozinha, mas não chegou a comer. Esses detalhes transformaram o massacre em algo ainda mais macabro. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o silêncio na casa dos Moore. A porta estava trancada, as cortinas fechadas. A vizinha, preocupada, chamou o irmão de Josiah para verificar. Ao entrar, ele se deparou com uma cena de horror indescritível. Corpos espalhados pelos quartos, sangue escorrendo pelas paredes e um silêncio pesado que parecia gritar. O xerife local foi chamado imediatamente, mas logo a casa foi invadida por curiosos. Centenas de pessoas entraram no local do crime antes que qualquer perícia fosse feita. Muitos mexeram nos corpos, roubaram pedaços de evidências, tocaram nas paredes ensanguentadas. Qualquer chance de uma investigação organizada se perdeu já nas primeiras horas. Com a brutalidade do crime, a polícia local não sabia por onde começar. Diversos suspeitos surgiram ao longo dos anos. Frank Jones, um empresário rival de Josiah Moore. Josiah havia trabalhado para ele, mas deixou a empresa e levou clientes importantes. Alguns acreditavam que Jones contratou alguém para matar a família. Andrew Sawyer, um andarilho que foi visto com um machado na mesma noite. Apesar do comportamento estranho, nunca houve provas contra ele. Henry Lee Moore, um criminoso que, meses depois, matou sua própria mãe e avó com um machado. Alguns investigadores pensaram que ele poderia ter sido o responsável por Villisca também. Reverendo George Kelly, um pregador itinerante, conhecido por seu comportamento excêntrico e por espiar mulheres. Ele estava presente no festival naquela noite e, mais tarde, confessou o crime. No entanto, a confissão foi considerada forçada e ele acabou sendo absolvido. Apesar das dezenas de investigações, ninguém jamais foi condenado. Com o tempo, surgiram teorias sobre o verdadeiro assassino. Alguns acreditam que se tratava de um serial killer viajante, responsável por crimes semelhantes em outras cidades dos Estados Unidos. Outros defendem que foi alguém de dentro da própria comunidade, protegido por influência política. Mas o detalhe mais estranho continua sendo o comportamento ritualístico do assassino dentro da casa. Cobrir os rostos, fechar cortinas, tampar espelhos, preparar comida sem comer. Para muitos, isso indica uma mente profundamente perturbada, talvez até alguém que via no ato do crime uma espécie de ritual. Após o massacre, a casa dos Moore se tornou palco de lendas e histórias sobrenaturais. Moradores diziam ouvir passos, vozes infantis e portas batendo sozinhas. Alguns afirmavam ver sombras nas janelas. Décadas depois,
a casa foi restaurada e aberta para visitas. Hoje, é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Muitos investigadores paranormais relatam fenômenos estranhos dentro do local. O eco daquela noite de 1912 parece nunca ter desaparecido. Mais de um século depois, o massacre da casa de Villisca permanece sem solução. Quem foi capaz de tamanha brutalidade? Um estranho que passou despercebido? Um inimigo escondido dentro da própria comunidade? Ou um assassino que jamais foi pego e que continuou sua trajetória sangrenta por outras cidades? O que se sabe é que 8 vidas foram brutalmente tiradas e a cidade de Villisca nunca mais foi a mesma. A cada visita, a cada relato, a cada teoria, o mistério permanece. Quem foi o assassino do massacre de Villisca?